Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Estamos aqui mais uma vez para o Espírito Santo ministrar uma palavra aos nossos corações. Amém? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Amém? Eu peço a bênção do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida. Que o Senhor nosso Jesus, como nosso bom pastor, venha nos conduzir, enviar o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de hoje, meus irmãos, se encontra em Gênesis 16. Sarai e Agar. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com os planos de Sarai. Assim diz a palavra do Senhor. Nós bem sabemos a história de Abrão. Quando o Senhor chamou Abrão e pediu para que ele saísse da casa do pai dele, de toda a parentela, ia mostrar aquela terra para Abrão. O Senhor ia caminhando com Abrão. Prometeu fazer de Abrão pai de nações. Só que o tempo se passou, Sarai e Abrão, de acordo com o tempo, eles ficavam mais avançados de idade. Então, meus irmãos, a palavra nos diz que foi um plano de Sarai. Quando o Senhor fez a promessa a Abrão de lhe fazer pai de nações, o Senhor tinha um propósito na vida de Abrão. Mas a promessa do Senhor estava confirmada na vida de Abrão. Mas chegou um determinado tempo que Sara, ali movida pelo centro da sua vontade, ela apresentou esse plano para Abrão, porque ela achava que o filho que Abrão ia ter poderia ser da serva Agar. Mas aquilo ali foi uma permissão do Senhor e não a vontade do Senhor, até porque a vontade do Senhor era que Abrão tivesse um herdeiro da sua casa, viesse ali da sua esposa Sarai. Mas a palavra também nos diz, meus irmãos, que enganoso é o coração. Por isso que cada vez mais nós precisamos nos achegar à presença do Senhor e pedir muito discernimento do Senhor. Porque segundo a nossa vontade, segundo ali o centro do nosso coração, nós podemos tomar decisões, aceitar. Quantas vezes nós fazemos planos, postas de trabalho, fazemos compras, fazemos planos, que o Senhor permite, mas muitas vezes não é da vontade do Senhor, porque o Senhor ele trabalha com propósito. E nós precisamos realmente ter discernimento para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Senhor. Discernimento do tempo do Senhor. Então Sarai ali ela foi tomada pela sua vontade imensa de ter um filho. Esperar no Senhor é diferente do que esperar em nós, do que esperar na promessa. Porque quando nós esperamos no Senhor, o Senhor nos garante dar descanso, vigor, refrigério de alma. Quando nós esperamos no Senhor, ainda que passe o tempo, mas o Senhor nos ensina o processo de aperfeiçoamento na presença dEle, para que esse processo seja bom para nós, seja um momento de aperfeiçoamento, momento de crescimento, momento de experiências com Deus, de crescimento na fé. Então esperar no Senhor subir com asas como águia, dar voos altos. Esperar no Senhor não é ficar parado, mas dar voos altos. Durante essa espera o Senhor nos conduz com a sua voz poderosa.
nos mostrando o caminho por onde nós devemos seguir. E assim diz a palavra do Senhor: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm, não se cansam, caminham, não se fadigam. Por isso que a todo momento o Senhor quer que a gente busque a presença dEle, para que a gente espere nele, para que as nossas forças venham ser renovadas, para que a gente venha ter discernimento no centro da vontade dEle, porque quantas vezes nós, baseados no centro da nossa vontade, naquilo que nós queremos muito, nos apropriamos do coração que é enganoso. E não é isso que o Senhor quer para nós, que a gente tome decisões segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne. A palavra do Senhor nos diz em Gálatas 4, versículo 21. Assim diz a palavra do Senhor: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Esta segundo a carne. Falei segundo os planos de Sara, segundo a vontade de Sara, mas não era o tempo que o Senhor tinha determinado. O Senhor fez uma promessa a Abrão. Então, Isaac era o filho da promessa. O que essa palavra nos explica? Que a nossa vontade, uma vontade gerada no nosso tempo, no nosso querer, é a vontade do ser humano, ela é carne. No tempo do ser humano, na vontade do ser humano é carne. Mas a promessa vinda do Senhor, mas o propósito realizado no tempo do Senhor é promessa. E a gente precisa cada vez mais nos apropriar do Senhor, para Ele nos dar discernimento, para que não seja feito segundo a vontade do ser humano, a nossa vontade, segundo os nossos planos, mas segundo a vontade e o tempo do Senhor. Porque precisamos esperar no Senhor para a gente não se cansar, não se fadigar. Mas a palavra do Senhor também nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então o Senhor, Ele renova as misericórdias. Por todas as vezes que nós tomamos essas decisões precipitadas, a gente vai diante dEle pedindo misericórdia para que Ele nos resgate, que a gente possa novamente ali voltar para o Senhor, para contemplarmos o que é da promessa que vem do Senhor. Então a palavra de hoje é que a gente espere no Senhor, que a gente peça misericórdia ao Senhor, que a gente não tome mais decisões precipitadas, que a gente não faça mais planos baseados no centro da nossa vontade. Às vezes a gente acha, que aquela porta aberta, que aquela proposta, que aquele recurso, por estar ali favorável a nós, é do Senhor, mas muitas vezes não é. Por quê? Porque nós queremos muito. E não é, mas aí a gente volta para o Senhor, que ele nos dá sempre discernimento, a gente volta para o Senhor, pede misericórdia, para começar de novo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, te pedimos perdão e misericórdia, Senhor, por todas as vezes que nós tomamos decisões, Senhor, precipitadas, que não era de ti, não era da tua vontade. A tua palavra diz que o coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Pai, coloca no nosso coração, Senhor, a resposta certa. Nos ajude a esperar no Senhor, a subir com asas como águia, Pai. Em nome de Jesus. Amém.